tivesse ouvido as palavras daquela profeta, eu não teria sofrido o que eu sofri. Ali eu rejeitei a voz de Deus. Mas ali Deus já estava comigo. Porque Ele nunca nos abandona. Eu rejeitei aquela palavra. Eu poderia ter evitado sofrer o que eu sofri. Mas eu não dei a voz para Deus. Não dei ouvidos para Deus. E sabe o que aconteceu? Tudo que aquela mulher falou na minha vida aconteceu. Agora eu pergunto, e se eu tivesse dado crédito para Deus, ouvidos para Deus, eu não teria passado o que eu passei. E nessa canção, quando eu acordei, Deus falou, aquele dia com aquela profeta, eu já... Ei! Ai, voltou. O Senhor, quando eu acordei, Ele falou, naquele dia, você grávida, solteira, eu já estava lá. Mas você não me ouviu. Mas pastora, que livro fala que Deus é onipresente? Exatamente o livro que o presbítero Bruno abriu o culto. Quando ele abriu o culto, Deus confirmou essa palavra. Eu fiquei impactada. Nós nem conversamos sobre nada do culto de hoje. Eu queria pedir para colocar novamente o livro de Salmos 139. Você vai sair daqui com uma visão diferente, amém? Até na padaria você vai sentir a presença de Deus. Até no supermercado você vai sentir a presença de Deus. Em todos os lugares você vai se lembrar dessa palavra. Fica à vontade, amém, minha linda? Só que eu queria te convidar para lermos juntos Salmo 139, a partir do verso 1 até o verso 12. Amém? Vamos todos ler juntos? Aleluia. Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando? De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando? Ele sabe. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Obrigada. Alguém consegue fugir da presença de Deus? Versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 16, por favor. Renan, obrigado. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro
antes de qualquer deles existir. Até aí. Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? A palavra fala que nós não podemos nos esconder do Espírito de Deus. Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E se você tiver essa certeza no seu coração, a sua visão referente a Deus, referente a Jesus, ao Espírito Santo, vai mudar completamente. Se você entender com essa profundidade de que Deus está em todos os lugares, você não vai mais ter medo de ficar sozinho. Por que temer ficar sozinho se Deus está em todos os lugares? Por que ter medo do escuro, da escuridão, do mal, se Deus está em todos os lugares? Deus, Ele é onipresente. Você está lá no seu quarto, Deus está lá. Você está no seu trabalho, Deus está lá. Você está na rua, Deus está lá. Você está na igreja, Deus está aqui. Porque Ele é um Deus onipresente. Então, nós precisamos entender que é um Deus vivo. Onde você não pode estar, Ele está. Onde as suas mãos não alcançam, as mãos de Deus alcançam. Nós somos limitados, mas Deus é um Deus ilimitado. Nos momentos bons, Deus está com você? Sim. Nos momentos ruins, Deus está presente? Sim. Mas, pastora, se Deus estivesse presente, essas coisas não teriam acontecido comigo. A palavra em Deuteronômio fala que Deus apresenta a nós dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E nós fazemos as nossas escolhas. Quem escolhe o caminho da maldição, não significa que Deus não está com ele. Significa que ele escolheu o caminho. E mesmo no momento de trevas, Deus continua estando presente. Olhando todos. Provérbios capítulo 15, versículo 3 declara: os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando atentamente os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Lá na escola, os olhos do Senhor estão. Lá na faculdade, os olhos do Senhor estão. Lá na tabacaria, os olhos do Senhor estão. Lá no prostíbulo, os olhos do Senhor estão. Lá no trabalho, os olhos do Senhor estão. Porque Ele olha atentamente os bons e os maus. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Ele é um Deus onipresente. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que nós não conseguimos esconder nada de Deus. Vire para o seu irmão e fala assim: nós não podemos esconder nada de Deus.
É impossível se esconder de Deus. Eu queria ler Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Irmão, se tem de alguém que você não vai conseguir se esconder, é de Deus. Você pode até pensar que Ele não está te vendo, mas Ele está. Você pode até duvidar que Ele está presente, mas Ele está. Oh, aleluia. Jeremias 23, 23 diz assim: o Senhor te faz uma pergunta nessa noite. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Ele te faz uma pergunta nessa noite: não sou eu Deus de perto e Deus de longe? Ele te faz uma pergunta nessa noite: será que alguém pode se esconder da minha presença? Não sou eu que encho os céus e a terra? Sabe o que Deus está falando aqui para você? Para de ter medo do que vai acontecer com a sua família, do que vai acontecer com o mundo, do que vai acontecer com o universo, porque todo poder e domínio estão nas mãos de Deus. A presença dEle enche todo o céu e toda a terra. A palavra declara que toda a terra está cheia da glória de Deus. Não ter medo, confiar, porque Deus está ali quando você chora, Deus está. Ali quando você está sofrendo, Deus está. Ali quando você está ajoelhado, orando, clamando pela sua família, ali Deus está. Quando você está no seu trabalho, passando uma luta, uma dificuldade, ali Deus está. Ele está nos hospitais, Ele está nos presídios, Ele está em todos os lugares. Você não tem domínio de nada. Deus tem. Então, quando o desespero bater na tua porta, se lembre, Deus está aqui. Deus está aqui, até os demônios se submetem ao poder de Deus. Até os demônios têm que se submeter a Deus. Porque quando eles foram tocar na vida de Jó, quem permitiu? Foi Deus. Ninguém se esconde. Mas muitas vezes a gente quer se esconder de Deus, sim ou não, queridos? Som, amém. O pastor consegue pregar sem microfone. Eu não. Muitas vezes no momento de desespero, ou quando algo não sai do jeito que nós planejamos, nós ficamos tristes. Ou quando nós perdemos alguém da nossa família. Ou quando acontece alguma coisa ruim no trabalho. Muitas vezes as pessoas querem se esconder de Deus, ficam chateadas com Deus. Uma vez eu tentei me esconder de Deus. Loucura, né? Loucura. Mas eu não queria falar com Deus. E eu não queria ouvir a voz de Deus. Pastora, misericórdia. Você já passou por isso? Sim? Eu me lembro de quando eu tive uma experiência, quando
Em 2018, eu sofri um aborto, né? O Ézer tinha acho que uns 4 ou 5 anos de idade. E o Ézer estava muito feliz com aquela gravidez, o Ézer estava muito empolgado, e o Ézer orava pedindo um irmão. A Dani já tinha me dado um presente para o meu bebê, e ali eu já estava sonhando com o bebê. Mas chegou um momento, alguns já ouviram aqui, fui no médico, o coração do bebê não estava mais batendo, e ali eu sofri um aborto. Quando eu cheguei em casa, depois que fizeram todo o procedimento, eu cheguei em casa, eu estava muito abalada. O Paulo estava muito abalado, pastor. Íamos ser ungidos pastores. Mas quando eu passei por aquela situação, eu queria fugir de Deus. A primeira coisa que veio, eu me lembro que quando a médica falou assim, o coração do bebê não está batendo, eu fui para o banheiro, eu ajoelhei e falei, Deus, o Senhor é o dono da vida, ressuscita. E eu comecei a orar pedindo para Deus ressuscitar a criança, o bebê. Mas Deus não quis ressuscitar. Eu fiquei chateada com Deus. E eu tentei fugir de Deus, me esconder. O pastor chegou em mim e falou assim, vamos para o culto. Eu falei, não vou. Por que você não vai? Eu falei, porque eu não quero ficar dando explicação para todo mundo. Eu não quero ficar falando para todo mundo o que aconteceu comigo. Eu não quero ter que ficar chorando o tempo todo no culto. Eu não quero. Eu não vou. Só aconteceu isso comigo? Aí meu esposo olhou para mim e falou assim, mas foi a vontade de Deus. Vamos para o culto. Eu falei, eu não vou para o culto. Não quero ouvir nada. Eu não quero falar nada. Me deixa quieta aqui, Paulo. Eu estou sofrendo tanto quanto você, mas eu preciso ir lá pregar. Você precisa ir comigo. Eu falei, não, vai lá pregar você, eu não vou. E eu não. Ele chorava em casa e ministrava na igreja. Chorava em casa e ministrava aqui na igreja. E nesse dia eu fui para a janela do meu quarto, achando que Deus não estava me vendo. E eu fiquei ali parada, olhando para o nada na janela, o culto aqui rolando, provavelmente. Eu fiquei olhando do nada, quieta, olhando para nada. Falei, estou quieta, mas ali Deus me viu. E ali o Espírito Santo falou comigo. Naquele dia o Espírito Santo falou, filha, nós íamos ser ungidos, pastores. Filha, você precisa entender a dor de um filho ir embora. Porque muitos filhos virão espirituais, mas nem todos permanecerão. E você precisa entender quando o filho vai embora. Você precisa ter essa noção de como é um filho que você ama ir embora. E Deus falou aquilo comigo, eu entendi, sentei no sofá, liguei a TV, e ali Deus começou a falar comigo através de uma ministração na TV. Falei, mas eu não queria ouvir nada. Queria fugir de Deus, me esconder de Deus. E Deus começou a usar a bispa Sônia da Renascer, o apóstolo Estevão. Poderosamente Deus falou comigo através da ministração deles na televisão. E eu comecei ali a chorar muito, e Deus começou a curar meu coração ali na minha sala. Porque Deus estava aqui, mas Deus também estava lá. E eu não consegui me esconder de Deus. Ele veio para me curar, Ele veio para me sarar lá na minha casa. Deus não me deixou. Deus não deixou a depressão me alcançar. Ali o Senhor curou meu coração. Diga assim, Deus, Ele me vê
O tempo todo. Isso de que Deus não está vendo o que você está passando é uma mentira. Deus está vendo. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus virá ao teu socorro. Eu quero declarar que Deus virá ao socorro da tua família. Deus virá ao socorro da tua vida profissional, ministerial, espiritual. Porque Ele está vendo tudo o que fazem com você, o que falam de você. Ele está sabendo de tudo. Tem pessoas que Deus tirou da sua vida porque Ele ouviu o que você não ouviu. Ele viu o que você não viu. Por isso Ele tirou da tua vida. Porque que você não vê, Deus vê. Muitos livramentos Deus deu para os seus familiares. Você não viu, mas Deus estava lá. Deus viu você ser formado no ventre da tua mãe. Deus viu Jonas na barriga do peixe. Viu ou não viu? Deus, Ele viu Elias na caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Sai, Elias. Deus viu Davi cuidando das ovelhas. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que Deus está vendo, seu tempo de honra vai chegar. Deus está vendo, o seu tempo de você ser honrado vai chegar. Porque o que o teu marido não vê, Deus vê. O que a tua esposa não vê, Deus vê. O que o teu pai e a tua mãe não vê, Deus vê. O que o teu patrão não vê, Deus vê. Então, não espere do homem uma recompensa. Não espere do homem a honra, mas espere de Deus. Sabe o que isso significa? Que para Deus nada passa despercebido. Porque Deus está em todos os lugares. Deus nunca nos abandona. Deus nunca me abandonou. Naquele dia que a profeta de Deus declarou sobre a minha vida, Ele estava lá. Eu rejeitei. E eu me lembro quando Vinícius nasceu, Vinícius tinha 9 meses de idade, eu entrei numa igreja, a Comep, não sei se eu já te contei isso. Eu entrei na Comep quando Vinícius tinha 9 meses de idade. E eu pedi para o apóstolo apresentar ele para Jesus. Eu não era batizada, eu não era cristã. Mas a minha família queria batizar ele na igreja católica. Mas algo dentro do meu coração não queria. E eu entrei nessa igreja, queridos. Eu entrei lá. Falei, ô pastor, você sabia dessa história, amor? Eu vim apresentar meu filho para Jesus. Ó, o Isaac está cantando, né? Está falando. Ai, que lindo. Olha, pregador do evangelho. Aleluia. Nunca vi ele falando tanto assim. Que lindo, viu? Que bênção. E eu entrei na igreja e pedi para o pastor apresentar o Vinícius para Jesus. Eu pergunto para vocês, eu entrei na igreja, ele apresentou o Vinícius para Jesus. Eu pergunto, eu continuei na igreja? Claro que não. Isso há 23 anos atrás. Pá. E ó, se eu tivesse permanecido ali na presença de Deus, eu não teria passado o que eu passei. 2 vezes eu rejeitei a voz de Deus, mas Ele não desistiu de mim. 2 vezes ali Deus falou, filha, aqui é o teu lugar.
filha, aqui é o teu lugar, na minha presença. Por 2 vezes eu não dei ouvidos. Não dei ouvidos. Mas Deus nunca me abandonou. E Deus continuou fazendo a obra. Queridos, eu não sei quantas vezes você já rejeitou a voz de Deus. Talvez você nunca rejeitou, talvez você não tenha feito o que eu fiz. Por 2 vezes. Mas na terceira, Jeová me pegou de jeito. Quase quebrou meu pescoço, permitiu que ele não quebra ninguém, ele não dá doença para ninguém. Cadê o presbítero? Mas quase ele permitiu meu pescoço entortar, para eu ir para a igreja ser curada, e o Espírito Santo de Deus, o poder dele se manifestar na minha vida lá. Eu não sei quantas vezes você rejeitou a voz de Deus, eu não sei quantas vezes você vagou pelo mundo afora, eu só tenho algo para te dizer: Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou. Não é Deus que abandona, é o homem que abandona Deus. Não é Deus que rejeita, é o homem que rejeita Deus. Mas nessa noite, o Espírito Santo te guiou até aqui para te dizer: Ele está presente em todo o tempo na tua vida. Você não consegue se esconder de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Ele nunca te deixou. Nunca te abandonou. Porque Ele tem uma obra para completar na tua vida. E sabe o que Ele faz? Se a pessoa está num abismo, Ele vai até lá. Mas Ele tira ela de lá. Se a pessoa está no fundo do poço, Ele vai até lá e arranca e faz se assentar em meio aos príncipes. Aquela pessoa que ninguém dá nada, Deus vai lá, pega aquela pessoa e transforma num grande homem, uma grande mulher de Deus. Deus vai na mais profundeza para tirar você de lá. Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? Eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. Quantos aqui reconhecem de onde Deus te tirou? Quem era você? O que você tinha? O que você fazia? E olha onde Deus está te colocando. Olha o que Deus está fazendo na tua casa, na tua família. Porque Ele é um Deus onipresente. E eu queria te convidar a se colocar de pé. Quantos recebem essa palavra? Queridos, ou você vai agora, ou vai gerar um temor a Deus. Temor não é medo, é respeito, é honra. Ou então, sei lá. Você está no banheiro e você vai falar: este Deus está aqui? Você está não sei aonde, Deus está aqui? Vai pensar em fazer alguma coisa, Deus está aqui? O diabo vai tentar implantar medo, você vai se lembrar: que medo? Deus está aqui. Você vai estar dirigindo no carro, você vai se lembrar: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu